A nossa mensagem de hoje tem como título: Se Deus é tão bom, por quê? Vivemos em um mundo cruel, onde se vê vários jovens morrendo nos acidentes trágicos, jovens vivendo alucinados com drogas e morrendo em overdoses. E perguntamos por quê? Tragédias, elas são indescritíveis. Não tem hora para chegar e interrompem sonhos no início ou na melhor parte deles. Ela não tem cortesia de esperar terminar os seus sonhos. Não adianta. Ela não tem cortesia de esperá-lo terminarem os sonhos. Nem a mim e nem a você. A tragédia em geral aparece sempre em momentos inesperados. E parece acontecer só com outras pessoas. Mas quando acontece conosco, uma pergunta paira no ar: por quê? Onde está Deus quando a tragédia ataca? Ele sabe onde estamos e o que está acontecendo conosco. Ele vê quando estamos sofrendo. Realmente se importa? Se sim, por que não vem nos socorrer? Você, talvez, que me ouve, já fez essa pergunta em algum momento da sua vida. Deus vê os meus sofrimentos e me deixa a mercê e não vem me socorrer. Meu Deus, por quê? Vemos crianças sendo consumidas pela leucemia e perguntamos o porquê. Deus, por quê? Vemos criança morrendo de fome e nos perguntamos por quê. Vemos famílias temendo por suas vidas por causa de pais alcoólatras e novamente nos perguntamos por quê. Nós vemos tanta corrupção, fome, opressão e nos indagamos: se Deus é bom, por que esse mundo é tão mau? Se Deus ama realmente os seus filhos, por que tanto sofrem terrivelmente? Por quê? Jamais entenderemos os problemas, jamais compreenderemos todas as desgraças enquanto não buscarmos desvendar o que se passa por trás de tudo isso. Não há meio de entendermos o sofrimento enquanto não entendermos a Deus. Mas gostaria de partilhar com você uma resposta muito importante para esta pergunta. Não é uma resposta completa, mas faz sentido. E é algo que geralmente é omitido. Eu acredito em uma certa parábola de Jesus vai nos ajudar a compreender a origem da desgraça e da infelicidade do homem. O mestre falou sobre um campo que foi lavrado e preparado perfeitamente para a semeadura do trigo. E ele descreve que um homem bom plantou a semente no seu campo e esperava uma colheita abundante. Mas algum tempo depois, um servo descobriu que joio inútil havia aparecido junto ao trigo. E levantou a seguinte pergunta: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Isso está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 27. Meu amigo, esta é uma pergunta que todo ser humano enfrenta em algum momento da sua vida. Se Deus é bom, se Ele criou este mundo para florescer para os seus filhos, por que vemos tantas desgraças? Na parábola, Jesus disse que o patrão teve uma resposta simples. Ele disse: um inimigo fez isso. E na vida, de onde vem o sofrimento? De onde vem a doença? A tristeza e a angústia? A resposta de Jesus é: elas não apareceram por causa do dono do campo, ou seja, do Criador do mundo, Jesus. Ele plantou boa semente,
Ele não semeou doença e sofrimento e morte. Não. Foi o inimigo. O inimigo de Deus e do homem que veio durante a noite e espalhou sua semente da destruição. A Bíblia identifica esse inimigo como Satanás, um ser que se rebelou contra Deus e desencadeou todo o problema do pecado. Há pessoas que dizem que Deus é responsável pelo mal, por ter criado Lúcifer. Afirmam que Deus criou o diabo. Mas isso é realmente verdade? Não é. Isso não é realmente verdade. O que a Bíblia nos revela é que um anjo de luz era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado. E o Criador deu-lhe o poder e a liberdade de escolha da mesma maneira como faz conosco. Eu e você temos a liberdade de escolha. Nas Escrituras, o diabo não é apenas uma figura de contos de fada que voa ao redor com um garfo. Não. Ele é um ser bem real, que causa tragédias bem reais. Mas como foi que tudo isso começou? Na realidade, o profeta Ezequiel nos dá uma visão da queda de Satanás ao descrever um certo rei arrogante. O capítulo 28 de Ezequiel fala de um ser que era perfeito, cheio de sabedoria. Ele fora ordenado o querubim da guarda, que andava no brilho das pedras, no Monte Santo de Deus. Mas alguma coisa aconteceu com este poderoso anjo, conhecido como Lúcifer. Vamos ver? Em Ezequiel 28, capítulo 18, o que foi que aconteceu? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O orgulho fez Lúcifer tropeçar lá no céu. Por quê? Foi Deus responsável por algum defeito em seu caráter? Não, de forma alguma. Ezequiel se refere a esse anjo como perfeito eras nos teus caminhos. Perfeito eras desde o dia em que foste criado. O que Deus fez foi criar seres com capacidade de escolha. Deus não queria seres angelicais que lhes obedecesse só porque era forçado a isto. Ele não queria robôs marchando pelos céus com a cabeça erguida e ombros para trás, dirigidos por algum centro de controle cósmico. Deus não queria uma adoração que fosse forçada. Deus queria que a adoração fosse livre, vinda de corações amorosos, de inteligências que apreciassem o seu caráter. É isso que Deus queria e quer. E aqui está o problema. Se os indivíduos realmente têm direito de escolha, eles podem escolher. Podem fazer suas escolhas erradas ou certas. Eles podem decidir não amar a Deus. E foi justamente o que Lúcifer fez. Ele se encheu de orgulho e começou a invejar. O poder de Deus era a inveja de Lúcifer. Ele se instigou uma rebelião. O profeta Isaías nos conta sobre o trágico resultado em Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer foi expulso do céu porque ele foi pego pelo seu eu. Ele não estava satisfeito, privilegiado a função que lhe foi concedida nas cortes celestiais. Ele queria usurpar o lugar do Altíssimo. Lúcifer fez escolhas erradas. Ele teve a liberdade para fazer isso. Deus não é responsável pelo pecado, do mesmo modo que ele não é responsável pela embriaguez por ter criado as uvas. Isto, no entanto, nos leva a uma outra pergunta. Se Deus é amor, se ele sabia que Satanás iria trazer tanta miséria para o universo, por que ele não destruiu no começo?
Por que ele não o matou como nós mataríamos uma mosca? Por quê? Bem, o fato é que Deus poderia ter destruído Lúcifer, né? Assim que ele começou a ter pensamentos invejosos. Poderia. Ele poderia ter cortado a rebelião pela raiz. Poderia. Mas pense por um momento. O que isso teria significado para todos outros anjos? Podemos fazer uma comparação com um governo para nos ajudar a compreender. Imagine que o presidente dos Estados Unidos, sentado em seu escritório oval em Washington, tenha sido acusado por um poderoso membro de seu gabinete de ser injusto, arbitrário. Ele alega que, na verdade, o presidente não tem em mente o interesse dos cidadãos, mas está usando o cargo para promover seus próprios interesses. E então, como o presidente deveria responder a essas acusações? Ele deveria chamar o esquadrão antiterrorista da CIA para prender o membro do seu gabinete? Isso limparia o seu nome? E se ele ordenasse às unidades da Guarda Nacional que cercasse os homens em sua casa? Cercasse esse homem em sua casa? Isso resolveria o problema? Certamente você já entendeu o que eu quero chegar. Isso não mostraria que o presidente estava certo. Mas preste atenção. Isso não mostraria a inocência do presidente, como também não mostraria que Deus estava falando a verdade ali para os outros anjos. A reputação e a credibilidade de Deus estavam em jogo. Quando Satanás proferiu seu arrogante desafio, a questão levada era: é Deus realmente justo? Era isso. Era isso que o inimigo, antes Lúcifer, ele falava. É Deus realmente justo? Esse é o caminho realmente o melhor? Observe as colocações. É Deus realmente justo? Esse é o caminho realmente o melhor? Aí vem a pergunta: eliminar a oposição teria sido uma resposta a esse desafio? Não, não seria. Eliminar a oposição não teria sido a resposta a esse desafio. Em vez disso, Deus escolheu um caminho melhor. Ele permitiria que o pecado existisse no universo por um período de tempo, quando fosse completamente demonstrado que a rebelião contra ele não traz felicidade, mas sim doença e desastre. Quando todo o universo visse que os caminhos que Deus traz é de alegria e os caminhos de Lúcifer trazem morte, então, somente então, Deus destruiria finalmente todo o mal. Assim foi permitido a Lúcifer executar seu plano alternativo. Mas isso levanta outra pergunta: como o planeta Terra foi envolvido? Como? Foi a Terra simplesmente criada como um depósito de lixo para Satanás? Foram os seres humanos sentenciados a sofrer sob seu domínio? O livro de Gênesis nos conta que tudo era bom. Quando Deus criou este mundo, isso incluía os primeiros seres humanos. Tudo era perfeito no Éden. Mas Deus criou seres humanos livres, exatamente como Ele havia dado aos anjos a liberdade de escolha. Eles poderiam escolher obedecer a Deus ou desviar-se dele. Quando Eva passeava por perto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, Satanás, disfarçado de uma serpente, teve a oportunidade de espalhar suas mentiras. Eva contou a ele que Deus disse que ela morreria se comesse da árvore. E Satanás respondeu: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerste, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás estava dizendo, essencialmente: você terá mais felicidades se me seguir.
Deus está restringindo sua liberdade. Ele está te segurando. Ele está te amarrando. Tragicamente, Eva e seu esposo Adão aceitaram esta mentira. E hoje nós podemos ver o resultado desta mentira por todos os lados. A alternativa de Satanás não é nada parecida com a propaganda que a serpente fez no Éden. Vivemos num planeta em rebelião, num planeta cheio de pecado e morte. Após Adão e Eva comerem da árvore proibida, eles ficaram cheios de culpa e ansiedade. Quando Deus veio procuraram no jardim, eles se esconderam. Se esconderam da face de Deus. Desde então estamos correndo e nos escondendo. O pecado produz alienação entre o homem e Deus. As sementes da primeira guerra foram plantadas no coração dos pais da raça humana quando eles pecaram. A razão de existir abuso no lar, a razão da violência nas ruas, a razão de existir tanta hostilidade neste mundo é porque o pecado contaminou o coração humano. A alternativa de Satanás, em resumo, produz morte. Todas as sepulturas que nós vemos são testemunho e um testemunho de sua grande mentira. Certamente não morrereis. Pecado causa morte física, morte emocional e morte espiritual. Mas Deus simplesmente não nos abandonou à morte porque a raça humana se rebelou contra Ele. Não. Meu amigo, desde o princípio, quando o pecado entrou em nosso mundo, Ele tinha um plano. Ele nos mostrou uma saída. Deus deu esta mensagem de advertência à serpente. Veja, em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Amigo, a promessa de Deus é que nós não precisamos continuar sendo derrotados pela serpente, por Satanás. Não. Ele colocará inimizade entre nós e o inimigo. Como isso pode acontecer? Como isso aconteceria? Isso aconteceria através da descendência da mulher, Jesus Cristo, o prometido. Ele viria e esmagaria a cabeça da serpente na cruz. Ele destruiria o poder tirânico de Satanás. Se você alguma vez se perguntou por que Deus não faz alguma coisa a respeito da doença, do pecado, do sofrimento em nosso mundo, a resposta é: Ele fez alguma coisa. Ele deu tudo na dádiva do seu Filho. Jesus pode nos dar a capacidade de vivermos vitoriosamente, mesmo num mundo dominado pelo pecado. E é impossível compreender as lágrimas e o sofrimento, a não ser que entendamos o conflito que está caminhando rumo à solução final. É um conflito a ser decidido entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Você e eu estamos envolvidos nessa questão. Anjos do bem e do mal estão disputando por nossa lealdade. Se nossos olhos se abrissem para o mundo invisível, viríamos como essas batalhas são ferozes. Mas um dia, muito em breve, Deus explicará os estranhos mistérios da vida. E nós entenderemos e aprovaremos o modo como Ele conduziu as coisas. E que tenhamos uma boa semana em nome de Jesus.